batata doce, ou aipim, ou para quem come em casa, pode ser um macarrão sem glúten, macarrão de arroz ou de quinoa real, ou, enfim, de qualquer coisa que seja um carboidrato só. Não adianta botar batata, mais isso, mais a massa, mais arroz. Não funciona. Escolhe um só. Bastante vegetais e proteína. Não estão errados os vegetarianos. Eles têm uma boa quantidade de proteína nos vegetais. Mas também não estão errados os que ingerem as proteínas animais. Okay? As melhores proteínas, você sabe que são as brancas. Depois sim, a carne vermelha pode ser ingerida em média 2 vezes por semana, respeitando uma individualidade bioquímica. O que a gente está fazendo é dando o primeiro passo para que tenhamos saúde e o ideal é que depois procuremos um especialista para que nos oriente exatamente conforme a nossa bioquímica, nossa individualidade bioquímica. De tarde, como é que a gente vai ter proteína de tarde? Se eu não tiver como comer ovo de tarde, frango de tarde, o ideal é que eu tenha alguma fonte de proteína. Aí valem sim as barrinhas de proteínas. Uma segunda opção, valem também os suplementos proteicos. Os whey proteins, as proteínas isoladas do soro do leite, se for sem lactose, sem glúten, sem aspartame, nem todos os suplementos são 100% bons. Mas é melhor que você tenha um suplemento proteico do que não tenha proteína no meio da tarde, que fique só com os lanches. Então, para quem não tem tempo de comer à tarde, se valem sim. Não é só para quem faz atividade física. É para quem quer ter um alimento rico, não tão rico quanto o alimento natural, mas no momento que ele não consegue comer. Ao invés de comer o pastel, o salgadinho e o pão de queijo, tem um alimento mais rico. Um shake proteico, um whey protein. Aí vocês procurem na internet os melhores. No meu Instagram eu estou sempre dando dicas. Recomendo pessoas que também deem dicas. Mas procurem se informar. Não é qualquer um não. Tá? Passe aí. Então, junto com isso, um alimento proteico, eu poderia ter uma fruta. Maçã, pera. Procure uma tabela de carga glicêmica dos carboidratos. Você poderá escolher as menores cargas glicêmicas. São mais saudáveis. Não tem erro, né? Porque normalmente a gente tem medo de errar, mas se eu escolher a banana, enfim, as baixas cargas glicêmicas geralmente são saudáveis para quase todas as pessoas, mas menos chance de errar. E à noite? À noite, o tradicional é evitar o excesso de carboidratos, pela consequência na nossa sequência de hormônios que são secretados durante o sono. E quais são os carboidratos que são possíveis à noite? Baixa carga glicêmica. Aí a gente parte para os vegetais novamente. Então evite carboidratos à noite como arroz, a batata amarela. Tente as frutas, no máximo as frutas, os vegetais, as verduras, as saladas, carnes brancas. Okay? Sopas prontas não são um bom negócio. Fuja dos industrializados, sempre que possível. Para que no momento que não haja outra possibilidade, aí sim, né? Mas para ser a exceção à regra, que isso não vire a regra. Ok? Então você entendeu essas 5 refeições diárias? E para quem faz atividade física? Antes da academia, sempre uma fonte boa de carboidrato. Aí eu recomendo batata doce, que é o melhor deles. E depois da academia, uma fonte rápida de proteína. Aí você deve ser orientado por um profissional a buscar, sim, um shake de proteína de excelente qualidade para que você receba rapidamente aminoácidos e seu músculo seja alimentado. Tá ok? Gente, esse passo é fundamental. Você conhece o seu corpo melhor do que qualquer médico. Vamos aprender quais os alimentos que nos fazem bem ou mal. Antes de qualquer pessoa. Você conhece melhor o seu corpo de qualquer pessoa. Então vamos lá. Eu aconselho, são 2 testes a serem feitos. Faça um teste de ficar 24 dias sem glúten na sua vida. Sem glúten na sua vida. Mas escreva 0 glúten na sua vida. Se você se sentir melhor, para que fazer teste se aquilo, enfim, lhe causa alguma doença ou não? Se o glúten não faz falta para ninguém. Outras várias farinhas, tem massa sem glúten, tem pão sem glúten, tem um mundo hoje sem glúten. Então faça esse teste. Muitas pessoas aí não só emagrecem, mas se sentem melhor, mais dispostas. Eu desafio você. É muito difícil uma pessoa que não se sente melhor sem o glúten. Passado esse teste do glúten, vamos para o segundo teste. Faça o teste do leite e da lactose. Pode ser da lactose só. Mas evite alimentos com leite, os laticínios e aqueles que se utilizam leite para serem feitos. E evite a lactose durante mais 24 dias.
Esse é o segundo teste. Muito difícil uma pessoa que não se sente melhor sem o leite. Pois então, depois desses 2 testes, você vai definir. Eu quero isso para a minha vida ou eu não quero? Ou eu quero saber mais sobre isso, fazer testes. Os testes sanguíneos são muito pobres para isso. A acurácia é muito baixa, principalmente do glúten. Você vai fazer diversos testes sanguíneos, nenhum deles vai diagnosticar se tem ou não o problema do glúten. Intolerância, seja alergia, seja hipersensibilidade. Então, se você ainda quer fazer um teste, você pode contatar os laboratórios do Brasil que trabalham com saliva. Faça um teste salivar. Esse teste salivar tem alguns que identificam 200 alimentos, outros 108 alimentos, outros 80 alimentos. Dentro desses alimentos vão estar lá se é um forte reator, moderado ou baixo. Se você tiver baixa reação, vamos comer, desde que não seja uma coisa ruim. Moderado, um pouco menos. Alto, eu devo ficar longe desse alimento. Esse é um passo essencial para ter saúde. Se o alimento que não lhe faz bem desregula toda a sua flora intestinal, imagine que a gente tem 10 a 20 vezes mais material genético nos bichinhos, nos micro-organismos que ficam na minha flora intestinal do que células do meu corpo. Se eu começo a desregular lá, a nossa primeira peneira começa a ser abatida. Lá onde é decidido o que entra e o que não entra. Ter saúde sem uma boa flora intestinal é extremamente complicado. Extremamente complicado. Então, teste o glúten, teste o leite e depois, se você tiver vontade, eu aconselho a todos a fazer e tiver condições, hoje em dia já está mais acessível no Brasil, teste salivar dos alimentos, para hipersensibilidade dos alimentos. Tá ok? Quarto passo, e muito importante. Agora você já sabe um pouco mais sobre alimentos, já sabe como deve iniciar suas principais trocas. Agora você tem que se enxergar. Bom, será que eu estou gordo? Será que eu estou magro? Será que eu preciso perder gordura ou não? Muitas vezes a gente se engana. Eu preciso ter como se fosse um raio-x no meu corpo. Como é que eu faço isso? Sabe aquela medição que se faz com gordura corporal? Pega uns aparelhinhos e mede a gordura em cada parte do seu corpo, que os professores de educação física geralmente fazem. Bom, aquele é um primeiro passo. Tem um outro passo que também é bem acessível hoje no Brasil, que são os aparelhos de bioimpedância. Esses aparelhos também conseguem mensurar a quantidade de gordura que você tem, quantidade de líquidos, de água, de hidratação, quantidade de músculo e a densidade óssea, quantidade de osso. Se eu não souber mais ou menos as proporções de cada coisa no meu corpo, eu não tenho como imaginar se eu preciso perder mais ou menos peso. E onde está o meu foco? Vamos comparar 2 pessoas aqui. Eu pego uma mulher obesa de 1,60 m, pesando 100 kg. Obesa, só gordura. Essa mulher não tem saúde. Aí eu pego um homem de 1,60 m, pesando 100 kg de pura massa muscular. Ele está muito mais saudável que essa senhora. Eu não estou colocando esse homem como um modelo de saúde. Tá? Ele tem excesso de massa muscular, ele trabalha com isso. Mas as composições físicas são completamente diferentes. Uma está muito propensa a todas as doenças da obesidade e o outro não, está com alguns problemas relacionados talvez ao uso de substâncias inadequadas para ganhar esse tanto de massa muscular. Mas ok, são pessoas completamente diferentes. Eu não posso colocar o IMC. Não pense mais em IMC, não pense em balança. Procure pessoas, pelo menos para lhe orientar, as quantidades de gordura que você tem, de músculo e de osso. Por que isso é muito importante? Geralmente esses tratamentos para emagrecer fazem com que você perca bastante peso. Esses mais efetivos, entre aspas. Ok, mas o quanto que eu perdi de massa muscular? O quanto que eu perdi de gordura? O quanto que eu perdi de qualidade óssea, qualidade metabólica? Toda vez que eu sofro esses desequilíbrios, essas gangorras, né, esse efeito sanfona, geralmente quando eu engordo, quando a gente ganha peso e está insatisfeito, a gente ganha gordura. E quando eu emagreci, o que eu perdi? Será que foi gordura ou foi músculo? O músculo pesa muito mais que a gordura. Então é muito comum de acontecer. Olha, minha balança está baixando, excelente, não estou comendo nada. Ah, estou perdendo músculo. No momento que eu engordo, eu ganho gordura. Tá entendendo? Fica fácil, né? Eu devo procurar orientação para que eu perca massa gorda. Preciso perder gordura. Massa muscular, eu devo preservar. Até porque se a gente tiver afim, realmente, como eu, de viver até mais do que 100 anos,
nós devemos preservar a massa muscular para poder permanecer ativos. Coração é músculo, diafragma é músculo, eu preciso para respirar, para bater, para batimento cardíaco, para caminhar, para correr, enfim, para viver uma vida plena até a velhice. Ok? Tá bem compreendido isso aí? Vamos para o próximo então, gente. Meus amigos, alguma pessoa que você conhece ou você já chegou a algum lugar sem ter metas? Ou se chegou foi ao acaso. Normalmente eu preciso ter uma meta. E as metas são aqueles objetivos factíveis. Aquilo que eu tenho, pelo menos, grande chance de atingir. Para ter meta de emagrecer, não adianta eu pensar, vou começar uma dieta, eu vou cortar 100% disso, ser radical. Se eu não tenho, se eu nunca fiz nada. Então se você está no estaca zero, nunca me cuidei, ou eu já tentei diversos tipos e não consegui. Vamos começar da estaca zero, mas vamos começar devagar em alguns aspectos. Já expliquei tudo que você pode fazer. Aquilo são coisas que não dependem muito de tanta boa vontade assim, convenhamos. Agora, o importante é que a gente entenda que se eu quero ter um radicalismo, eu vou ter que ter um suporte por trás. Se eu não tiver suporte por trás, ou seja, algum profissional que me ajude bastante, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum com radicalismo. Então, ok. Eu sou viciado em chocolate. Eu não vou conseguir tirar o chocolate 100% da minha vida a princípio. O que eu faço? Não estou falando para você comer porcaria, mas vamos começar do zero. Então eu sempre indico que as pessoas comecem pensando, bom, se eu não consigo ficar a semana inteira sem a porcaria, e eu fico só adiando a minha alimentação saudável, eu escolho 1, 2 dias da minha semana para eu sair na minha alimentação, da minha dieta, tá? Do meu estilo de vida. A princípio, isso é uma boa meta. É melhor do que não fazer nada. Então, quem quer tudo, às vezes não tem nada. Quem quer um pouco, pode atingir um pouquinho mais, um pouquinho mais. Eu preciso, em tudo a minha vida, acertar mais do que eu erro. Não adianta eu, no trabalho, errar mais do que eu acerto, depois errar mais do que eu acerto na minha vida pessoal. E a maioria das pessoas, inclusive você, já deve ter passado por períodos em que, na sua saúde, você errou muito mais do que acertou. Isso é extremamente comum. Agora, pode, com os outros, com o trabalho, com coisas profissionais, a gente acerta mais. E na nossa saúde, não. Então, crie metas do seguinte. Semana tem 7 dias, acerte pelo menos 4 dias. Isso é um bom começo. Não tem em casa alimentos que não são saudáveis. Isso dificulta. Sei que a gente passa raiva no começo, né? A gente fica, puxa, mas eu queria tanto comer a porcaria de chocolate, a massa, ou o salgadinho, o biscoito. Não tem na minha casa. Não tem na minha casa, dificilmente eu vou acordar no meio da noite para ir buscar. A não ser que eu seja muito pirata. Mas não vão ser todos os dias. Então, torne esses alimentos coisas que, pelo menos, se eu quiser comer porcaria, que eu como na rua. Melhor do que nada. Não é mesmo? Se eu estou tentando ensiná-los a sair do zero, essa é uma tática que funciona a princípio. Para algumas coisas, pode ser radical. Escolha 1, 2 coisas que possam ser radical. Mas para tudo fica extremamente difícil. Comece com metas. Escreva suas metas. Então é o seguinte, quartas-feiras vão ser meus dias para ir jantar fora, para ter uma atividade social. E durante o final de semana eu escolho o sábado. Tá ótimo. No começo é ótimo. Até que a gente chegue próximo à perfeição. Próximo à perfeição é o equilíbrio. Eu consigo conviver numa boa, consigo viajar, fazer minhas coisas. Algumas coisas eu não encosto mais, um refrigerante, por exemplo. Agora, outras coisas, eventualmente, eu me dou o direito de aproveitar. Meu cérebro funciona melhor assim. Trocas, ok? As atividades físicas são essenciais. Nós não somos seres que fomos feitos para ficar sentado o dia todo. Se nós só temos 1 hora por dia, enfim, meia hora por dia, é meia hora. Temos que aproveitar todo o tempo que a gente tem, ocioso, para realizar atividades físicas. De preferência, o melhor momento para realizar é de manhã. As atividades à noite, às vezes, prejudicam um pouco a qualidade do nosso sono, e o sono, ter um bom sono, é essencial para a saúde e essencial para o emagrecimento também. A produção dos principais hormônios do nosso corpo é abundantemente ocorrida durante o nosso sono produzido. Então, atividades físicas, vocês devem se aprofundar, pesquisar sobre atividade para cada pessoa, para cada individualidade. É um tema muito longo. Procurem especialistas. No Instagram, eu indico frequentemente alguns especialistas que falam bastante sobre isso. Agora sim, não faço nada. Dá para começar com caminhadas? Dá. Caminhada é realmente efetivo para emagrecer? Não. Mas tudo bem, mas é um bom caminho. É um bom começo.
partir daí, corridas, essas coisas devem ser bem avaliadas, tá? Existem algumas particularidades para cada pessoa. Agora, em termos de atividade